Aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui, Srila Prabhupada explicando, né, sobre Shankaracharya, que é uma encarnação de seu Shiva, né? Ele fala assim: a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, não é como um objeto material que pode ser conhecido pelo conhecimento experimental ou percepção sensorial, pelos sentidos, né? No Narayana Pancharata, este fato foi explicado pelo próprio Narayana ao seu Shiva. Mas Shankaracharya, a encarnação de Shiva, Shankaracharya é a encarnação de seu Shiva, né? Sob a ordem de Narayana, seu mestre, teve que enganar os monistas, que favorece a extinção, que favorece a aniquilação total. No estágio condicionado da existência, todas as entidades vivas têm 4 defeitos básicos, né? Dos quais a propensão a enganar é um deles, né? Então, se é sujeito à ilusão, é certo que comete erros, tem sentidos imperfeitos e tem a propensão a enganar. Então, os 4 defeitos da alma condicionada é a tendência a enganar, porque você é sujeito à ilusão, confundir uma coisa com a outra. Teus sentidos imperfeitos, os sentidos são limitados, né? É certo que vai errar, é certo que comete erro, errar é humano, né? Então, o que você for ensinar, você vai estar enganando. Então, a propensão a enganar está lá. Shankaracharya levou essa propensão de enganar, né, ao extremo para enganar os monistas. Na verdade, a explicação das formas quádruplas na literatura védica não pode ser compreendida pela especulação de uma alma condicionada. Uma alma condicionada não pode entender essas formas quádruplas de Krishna, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Niruddha, são expansões de Krishna. Então, a pessoa no estado condicionado, materialmente falando, não tem lógica material explicar isso, né? As formas quádruplas devem, portanto, ser aceitas exatamente como são descritas. Você não pode enganar e tentar especular. A autoridade dos Vedas é tal que, mesmo que alguém não entenda algo, por sua percepção limitada, olha só, deve aceitar a injunção védica e não criar interpretações para adequar a seu entendimento perfeito. Um exemplo, né, que o Prabhupada sempre dá, né, é que da literatura védica que fala, se você toca em excremento, mesmo o seu excremento, você toca em excremento de um ser humano ou qualquer animal, você tem que se tomar banho, porque você fica contaminado. E lá fala que o excremento de vaca, o estrume de vaca, o esterco, é puro. Então parece contraditório, né? Fala que qualquer excremento, se você tocar, você tem que se purificar. Mas fala aí fala também que o estrume de vaca é puro. Você passa o estrume de vaca em um lugar, ele esteriliza o lugar. E aí tiveram pesquisa sobre isso e detectaram, né, que o estrume de vaca tem propriedades antissépticas. Então, o Prabhupada fala que parece uma contradição, mas se você verificar, é verdade, é um fato, né? Então, assim, tem coisas que explicam lá, você não pode, se você conseguir explicar, então você poupa tempo, então você aceita a literatura védica como autoridade. Então, eu falo assim, se uma mulher muda de um país para outro grávida, né? Separa do marido e muda para outro país. Aí a criança nasce, né? Se ela não falar quem é o pai dela, ninguém, nem a criança, jamais vai saber quem é o pai da criança. Ela mudou para outro lugar, né? Não sabe com quem ela teve relacionamento, se separou do esposo. Se ela não falar nada, quem vai descobrir quem é o pai? Então, a única maneira de descobrir quem é o pai é perguntar à mãe. A mãe tem que falar. Então, o pai seria Krishna e a mãe seria os Vedas. Então, quem a mãe falar, você tem que aceitar. Você não pode especular. Você tem que aceitar a literatura védica, é isso. Isso quer dizer isso. É a autoridade dos Vedas, né? Então, assim, essa forma não pode ser explicada, né? Assim, materialmente. Então, aí continua falando assim. Em seu Shariraka Bhasya, no entanto, Shankaracharya aumentou a incompreensão dos monistas. Ele confundiu ainda mais os caras, né? Tentando explicar isso aí de maneira materialmente falando. As formas quádruplas têm uma existência espiritual que pode ser realizada em Vasudeva Sattva, Shuddha Sattva, ou bondade incondicional, bondade pura. Você pode realizar essas formas de Krishna, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Niruddha, Krishna, Balarama, Pradyumna, Niruddha. Você pode entender isso se você tiver bondade pura, não é estado condicionado, entendeu? Que acompanha a absorção completa na compreensão de Vasudeva.
As formas quádruplas, que estão plenas das 6 opulências da Suprema Personalidade de Deus, são as desfrutadoras da potência interna. Quais são as opulências? Que tem toda a riqueza, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento, né? Toda a força e toda a renúncia. As 6 opulências. Então, elas são, na realidade, a Suprema Personalidade de Deus, que são as desfrutadoras da potência interna. Pensar que a personalidade de Deus absoluta é pobre, ou não tem potência, ou em outras palavras, é impotente, achar que Deus não tem potência, que ele é pobre, ele não tem, enquanto fala, chama os pobres de Darida Narayana, Narayana pobre, é bobagem. É simplesmente não tem potência, em outras palavras, é impotente, é simplesmente patifaria, é uma loucura isso. Essa malandragem é a profissão das almas condicionadas e aumenta a sua perplexidade quando você, quando você tenta explicar materialmente falando. Né? Aquele que não consegue entender a distinção entre o mundo espiritual e o mundo material não tem qualificação para examinar ou conhecer a situação das formas quádruplas transcendentais, o Chatuvyuha, Vasudeva Sankarsana Pradyumna. Então, quem não pode distinguir entre matéria e espírito não pode ter essa compreensão, não tem qualificação. E os impersonalistas, os Mayavadis, eles são nirvishesha, eles confundem a matéria com o espírito com matéria. As 3 verdades, né? Vishnu Tattva, Krishna, Jiva Tattva, as entidades vivas, e Prakriti Tattva, a energia material. Eles acham que Krishna, quando vem esse mundo, ele se transforma num ser humano comum, uma Jiva Tattva. Ou então, as pessoas acham que o corpo é a alma. Então, é confusão de matéria com espírito, né? Não é assim. Em seu comentário sobre o Vedanta Sutra, Sripala Shankaracharya fez uma tentativa fútil de anular a existência dessas formas quádruplas no mundo espiritual. Shankaracharya fez uma tentativa fútil de anular a existência dessas formas, porque ela existe no mundo espiritual também. A primeira expansão é no mundo espiritual. Vasudeva Sankarsana Pradyumna Niruddha no mundo espiritual, depois veio no mundo material. Mas ele fez um malabarismo para falar que isso não existe no mundo espiritual. Shankaracharya diz que os devotos pensam que a Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, Sri Krishna, está livre é um ser vivo que está livre das qualidades materiais e ter um corpo transcendental. Ele explica que pensam que a Suprema Personalidade de Deus está livre de qualificações materiais e ter um corpo transcendental cheio de bem-aventurança e existência eterna. Ele é o objetivo final dos devotos, que acreditam que a Suprema Personalidade de Deus se expande em 4 formas, outras formas transcendentais, eternas. Vasudeva Sankarsana Pradyumna Niruddha. De Vasudeva, que é a primeira expansão primária, vem Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, nessa ordem. Outro nome de Vasudeva é Paramatma. Outro nome de Sankarsana é Jiva, a entidade viva. Outro nome de Pradyumna é a mente. Outro nome de Aniruddha é Ahankara, falso ego. Entre essas expansões, Vasudeva é considerada a original considerada a origem da natureza material. Portanto, Shankaracharya diz que Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha devem ser criações dessa causa original. Devem ser criações dessa causa original. Grandes almas afirmam que Narayana, que é conhecido como Paramatma, ou super-alma, está além da natureza material. Isso está de acordo com as afirmações da literatura védica. Os Mayavadis também concordam que Narayana pode se expandir em várias formas. Então, assim, eles fazem um malabarismo de palavras que engana as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Porque Shankaracharya teve esse propósito de enganar os ateístas. É um malabarismo de palavras que não chega a lugar nenhum em última análise. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.